tempo de cortes da taxa Selic, você deve estar se perguntando: e agora onde é que eu vou colocar minha reserva de emergência? Ah, você ainda não tem a sua? Ah, então esse vídeo é principalmente para você saber como montar sua reserva de emergência e também qual é o melhor lugar para fazer ela multiplicar. Olá, eu sou a Alessandra Rodrigues e hoje o bate-papo aqui é sobre a importância de você ter a sua reserva de emergência antes de você começar a definitivamente se tornar um investidor. Mas, como primeira dica para que você não fique ansioso até chegar ao final desse vídeo, eu já posso te dizer o seguinte: se você se inscrever aqui no canal, você já vai ter muito conhecimento, muita informação para você aplicar direitinho o teu dinheiro, fazer ele multiplicar e muito. Então se inscreve aqui, não esquece de apertar lá o sininho para te avisar, porque toda semana tem vídeo, tem conteúdo aqui para você. E a verdade é o seguinte: muita gente me procura para poder começar a investir, isso é maravilhoso, isso é ótimo, multiplicar o dinheiro, fazer ele trabalhar para você. Tá tudo certinho até a segunda página. Quando eu faço a pergunta: você já tem a sua reserva de emergência? Na grande maioria, as pessoas primeiro ficam com aquela cara de interrogação. Segundo, não tem noção do que serve, para que serve, de onde veio, para onde vai. E é de extrema importância que você primeiro, antes de começar a investir em qualquer outro tipo de ativo, você realmente comece a montar lá a sua reservinha de emergência, que a gente chamava antigamente de montar o seu colchão. Mas, por favor, não deixe o dinheiro lá no colchão, porque pode dar traça e você perder o seu dinheiro, pior, né? Vai ficar cheio de furinho e ele não vai multiplicar, não vai servir de chombas. Então é o seguinte: o que é a reserva de emergência? Antes da gente saber exatamente onde colocar ela, porque Tesouro Selic hoje, né, já não é tão atrativo assim. Poupança nem se fala, né, gente? Vocês já passaram desse estágio. Então é o seguinte: a reserva de emergência, se você é um funcionário de uma empresa, tem lá a sua carteirinha assinada, o ideal é que você junte um montante de pelo menos, no mínimo, 6 vezes o seu ganho, ou 6 vezes o seu custo fixo mensal. Por quê? Alessandra, eu perdi meu emprego, e agora? Mas eu tenho fundo de garantia. Tá, mas e aí? O fundo de garantia já não tá rendendo legal. De repente você já sacou o FGTS. E aí, cadê a reserva de emergência? Não tem. Então você tem que pensar assim: eu tenho que ter 6 vezes o meu salário, que é para que eu fique tranquilo na hora de procurar um novo emprego. E a reserva de emergência não serve só para isso não, tá? A reserva de emergência serve, por exemplo, aconteceu algum problema de saúde na família e o teu plano de saúde não cobre aquela incidência. O que você vai fazer? Você tem lá a reserva de emergência. É só você pensar assim: se eu precisar de algum tipo de dinheiro, eu preciso ir lá no banco pegar um empréstimo. Bom, se você tem a sua reserva, você não precisa pagar juros para o banco, correto? Você tem lá a sua reserva financeira. E que, inclusive, olha que legal, ela serve até para oportunidades de negócio. Digamos que o teu amigo surge lá com uma ideia mirabolante, o cara é um Bill Gates da vida, quer fazer uma startup massa e tá precisando de um sócio que também entre com um montante. De onde tu vai tirar o dinheiro? Vai pedir empréstimo pro banco? Não, eu tenho uma reserva, porque esse dinheiro eu vou multiplicar e depois eu reponho ele. Se liga nisso: se você é autônomo e aí você tem lá uma renda variável, né? Na verdade ela fica variando o tempo inteiro, você não tem certo, não é um salário fixo, o que você vai fazer? O ideal é que você junte pelo menos 12 vezes. Se você ganha R$1.000, você vai juntar R$12.000 como uma reserva de emergência. Aí vem agora o X da questão: aonde colocar a minha reserva de emergência? Porque até então a Alessandra super indicava colocar no Tesouro Selic, que era melhor do que a poupança. E agora que o Tesouro Selic hoje, estamos aqui em novembro ainda, ela está em 5% ao ano e já com a expectativa de chegar até o final do ano em 4,5%. E agora, Lê? O que eu faço? Vou perder dinheiro? Enfim, existem outras modalidades para você investir e que, é lógico, você tem que estudar muito mais para que você entenda sobre o que está acontecendo. Mas eu trouxe aqui um tipo de investimento que ele é bem interessante para você. Fui buscar lá na minha corretora e eu identifiquei que existem alguns fundos DI que eles estão rendendo mais até do que o Tesouro Selic. Como é que você vai saber disso? Geralmente ele vem escrito assim: 103% do CDI. Ou seja, porque a taxa DI, ela anda muito paralelo ali com a taxa Selic. Então, se ela está 103%, ela está o quê? Acima, né, dos 100%, ela não é a taxa Selic propriamente dita, ela está um pouquinho a mais, ela está rendendo mais. O que a gente tem que ficar atento? Se esse fundo DI ele cobra a taxa de administração, ele vai ter incidência do imposto de renda no Tesouro Selic. E o que é mais legal, Alessandro, e o risco? Porque o fundo DI, 95% dele
é alocado em renda fixa, então o risco também é bem pequenininho, geralmente lá em títulos do Tesouro. Só que ele, como é uma diversidade, é um fundo administrativo, ele está te rendendo um pouco mais. Então, quando você for investir, é só você buscar lá dentro da sua corretora esse tipo de investimento. E também é o seguinte, a liquidez dele é imediata. Você precisou do dinheiro, você vai lá e vai resgatar na hora que você precisar utilizar sua reserva de emergência. Agora, existem outros tipos de investimentos que vão te dar uma rentabilidade maior? Sim, mas aí é o que eu te falo, se você está começando a investir e ainda nem tem a sua reserva de emergência, primeiro foca nisso, constrói isso e vai estudando paralelamente. Aqui tem sempre muito conteúdo. Tem o meu treinamento Hábitos da Riqueza, que assim que abrirem turma, se você está inscrito aí nas minhas listas, lá no meu Telegram, tudo direitinho, você vai receber e aí você se educa financeiramente e diversifica mais para poder ir de encontro com os seus objetivos. E aí é só correr para baixo, porque você é um cara espertinho, vai ficar marcando toca por aí, colocando teu dinheirinho parado, né, como se fosse numa poupança da vida, porque você não é bobo. E como eu sempre digo, o melhor investimento é investir em conhecimento. Quando você investe em conhecimento, fica tudo mais fácil, tudo mais fluido. Você tem que ter atenção não só à rentabilidade de um investimento, mas saber também a liquidez dele, está indo de encontro com seus objetivos para que você faça a melhor escolha. Então, bons investimentos, já coloca aqui nos comentários se você já está investindo, se você já tem a sua reserva de emergência, coloca aqui a sua experiência, que eu vou adorar saber. Compartilha esse vídeo com os amigos, porque tem que ter a tal da reserva, não precisa chamar de emergência, que a gente se lembra logo de bombeiro passando. Não, pensa que é uma reserva financeira. Olha que chique, eu tenho uma reserva financeira. Fui, te vejo no próximo vídeo.